Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje, juntas, eu e a Cristina, trazendo aqui para apresentar ela para vocês nesse novo programa que nós vamos fazer juntas aqui durante 6 meses e convidamos vocês para entender um pouco mais sobre a paranormalidade. E o nome aqui do nosso quadro, ele se chama Frequências da Alma. Realmente a gente quer que seja algo que venha da sua essência, que toque no seu mais profundo. E se prepara que vai vir muito conhecimento para você. Então, eu, Juliana, terapeuta integrativa, hoje trago aqui a Cristina, quero que ela fale um pouquinho dela. Vocês vão conhecer essa mulher que tem uma história incrível, maravilhosa, cheia de muitas experiências surreais, muito paranormais, que vocês vão gostar muito de saber. Fala, Cris. Bom dia a todos. Bom, eu sou Cris Charneski, sou médium paranormal desde os 11 anos de idade. Comecei a minha vida, a minha trajetória dentro da espiritualidade muito cedo, mas o encontro com a paranormalidade só veio após os meus 13 anos de idade. E as histórias, né? Existem muitas histórias, muitas verdades, muitas realidades que muita gente não conta, muita gente não conhece. Nós hoje estamos vivendo aí um mundo que abriu um leque dentro dessa paranormalidade, dentro dessa espiritualidade, do qual nós vamos explicar a diferença, né? A gente vai explicar o que é o paranormal e o que é a espiritualidade em si e a união dessas duas coisas. É, eu sou dirigente de uma casa universalista, tenho aí um trabalho já há um bom tempo, fiz uma psicografia, um livro que eu psicografei, que foi um presente dado a mim. Não sou escritora, tá? Mas tenho a mediunidade ou a paranormalidade da vidência, da clarividência, da percepção de ambientes, de energias, enfim. E a gente vai trabalhar isso aí, a gente vai fazer esse programa, esse novo programa, né, que vem com tudo para vocês entenderem um pouco sobre vocês, sobre nós, sobre essa conexão do paranormal com os outros. É muito interessante essa história toda da Cris. Eu conheço ela através dessa casa que ela tem, fui várias vezes lá, aprendi mais, me tratar. E por acaso, um dia, eu peguei esse livro dela, Joana, dentro da minha casa. Eu estava fazendo um curso com ela de numerologia quântica, e eu pego aquele livro e olho. Gente, mas esse nome é o nome da Cris, eu não acredito que esse livro está na minha mão. E ele estava na minha casa, alguém tinha me dado, com vários outros livros espíritas. E eu falei, opa, agora eu vou ler. E eu li, eu fiquei tão encantada. E eu contava para todo mundo. Aí um belo dia eu fui lá no Rio Grande do Sul, fui para um evento, não, foi para minha filha, né, que estava doente, encontrei umas amigas de terapia. E aí comecei a falar disso tudo e tal, elas adoraram, era mais terapia integrativa que é que elas fazem, mas claro que sempre tem as que são mais ligadas com a parte espiritual. E aí eu contei, a menina ficou encantada, eu falei, pronto, o livro está no meu carro, eu vou te dar. E o livro foi para lá no Rio Grande do Sul. Mas assim, super interessante toda essa forma de como ela vê, como ela enxerga, e esse mundo que às vezes para a gente é tão assim, parece que a gente não é acessível para a gente. E ela traz nesse livro dela essa acessibilidade, essas formas como elas acontecem e que às vezes a gente não está vendo, mas está em volta da gente. Então é bem interessante isso tudo e por isso eu quis trazer a Cris aqui para gente. Fora tudo que ela faz, eu fui me encantando com todo o trabalho dela nessa casa e tenho uma confiança muito grande de todo esse trabalho que ela faz. É por isso que a gente está aqui hoje gravando para vocês esse programa. Quero também poder dividir com vocês o que eu vi nela e a gente poder abordar vários temas aí, desmistificar muita coisa, que tem muita coisa que está escondida, está em tabu Exatamente. E que a gente precisa acessar. Sabe, Cris, eu sinto que tudo é energia e que a gente está nessa experiência física, mas nós somos energia. Então a gente precisa acessar essas energias e parar com essa história de preconceito, de tabu, de não querer ver, de achar que tem que ter medo, porque na verdade nós somos tudo isso. Exatamente. Então, A vida, né, a nossa vida do lado de cá, porque existem vidas do lado de lá, existem frequências, existem dimensões e reencarnações, não só nesse plano, como nos outros também. É, é algo que nós temos que aprender a desdobrar. Hoje nós vivemos numa terceira dimensão que nos dá a possibilidade de entender, buscar, procurar os nossos defeitos, as nossas imperfeições, criar, né, construir algo melhor todos os dias. E dessa construção nós conseguimos acessar outras dimensões, outras frequências. Mas é óbvio, temos que passar por
todo esse caminho, toda essa sensação, essa manifestação material, que é uma necessidade que a terceira dimensão nos traz, e desenvolver, abrir esse leque da espiritualidade, da paranormalidade, como vários médiums, o principal, né, de todos aí no Brasil, que é um exemplo para todos nós, é o Francisco Cândido Xavier, que é um professor, um mestre, que veio vivenciar isso dentro da matéria e passou para todos nós que cada vez que você melhora, cada vez que você se supera, né? Você não tem que superar o outro, você tem que superar a si próprio. Você consegue acessar uma dimensão, uma frequência mais elevada. E é isso que a gente vai trazer aqui para o pessoal. Isso é muito bom. Eu acho que hoje as pessoas estão despertando, que é o primeiro passinho lá na coisa de despertar essa espiritualidade, ter esse aprofundamento. Estava conversando com a Cris antes do início aqui da gravação, de como que a gente faz esse passo a passo. Então, a gente vai trazer isso para vocês, porque também para mim é novo, para todo mundo que está me escutando aqui, para nos escutando aqui, eu tenho certeza que tem muita novidade. Então, a gente vai se pautar aí uma vez por semana, tá trazendo essas novidades para vocês. É importante que vocês estejam com a gente. Eu vou falar, a cada 5 minutos vão ter coisas incríveis que a mente de vocês vai expandir. Então, acompanhe com a gente. Cada um dos capítulos vai ser muito interessante acessar esse conhecimento da paranormalidade. Mas fiquem tranquilos que a gente também vai falar da espiritualidade para introduzir todo esse tema para vocês, porque é lógico, a paranormalidade, de alguma forma, ela está no estágio mais avançado, não está ainda presente para todos, né, para alguns, Verdade. e até quero que a Cris fale um pouquinho de como quem acessa hoje, sabe? Qual a porcentagem das pessoas e qual a porcentagem de paranormalidade que elas têm. O que você acha, Cris? A paranormalidade, ela é acessível para pessoas que têm uma mediunidade já de natureza, nascem com essa mediunidade. Outras pessoas, elas acessam desenvolvendo isso durante um período, que é a busca de você trabalhar o seu mental. Porque a paranormalidade, ela está no poder mental. A gente está falando aí na primeira lei hermética, né, que é a lei do mentalismo. Ela está no mental, seu poder mental. Então, tem um fenômeno externo e um fenômeno interno. Você pode acessar um fenômeno externo quando você observa que algo aconteceu, se materializou, ou se movimentou, enfim, ou você tirou alguma coisa do lugar. Interno, quando você desdobra, quando você visualiza, quando você percebe, quando você tem uma intuição mais aguçada. Isso é uma paranormalidade interna de uma conexão do seu mental com um plano mais elevado, plano das ideias, vamos chamar assim, ou um plano menos elevado, tá? Porque aí depois a gente vai desdobrar isso em frequência, vibrações, tá bom? Agora, espiritualidade, ela já é mais acessível para todos. Por quê? A espiritualidade você desenvolve através das terapias holísticas, né? A gente tem aqui uma terapeuta profissional e ela sabe exatamente do que eu estou falando. Espiritualidade você pode desenvolver através da meditação, através do yoga, através de uma conexão com a natureza, através de vários tipos de terapias que chamam, né, a tua consciência. Você pode fazer uma regressão, você pode fazer uma canalização. Então, a espiritualidade, ela está em todos. Você não precisa estar desenvolvido dentro de uma mediunidade ou ser um paranormal para estar dentro da espiritualidade. É só você querer acessar. E querer acessar a espiritualidade é justamente você querer trabalhar o seu interno. Porque nada começa de fora. Tudo começa de dentro. E como a gente começa isso do lado de dentro? Falando com o seu eu superior. Muitas das vezes conversando até mesmo com o seu ego. Vamos silenciar, vamos acalmar, vamos nos equilibrar. Muito bom isso, né? É verdade. Justamente por quê? Por que a gente está tão apegado ao que é necessário, ao que a gente acredita ser necessário, que é o material? Por conta do nosso ego. Ele é necessário. Ele é necessário. A gente tem que pegar coisas palpáveis, o que é lógico. A mente lógica, a gente tem dois tipos de mente, né? Uma é lógica e uma é superior. E essa mente lógica, ela pega no que é palpável.
no que é visual, naquilo que você está identificando ali dos seus sentidos. Só que até os sentidos também fazem parte de algo espiritual muito maior do que a gente, né? E fazem algo, atravessam aí aquilo que a gente desconhece. Então a gente precisa conversar para entender e começar a abrir o que é espiritual. Vou contar aqui uma experiência. Olha, Tá? Aos 13 anos de idade, eu nasci numa família muito humilde mesmo. A minha mãe já tinha seu campo espiritual aberto, ela praticava a sua caridade durante muitos anos, e eu comecei a ter, eu já nasci com problemas. Fui tirada, antigamente, né, falando, fui tirada a ferro, sou gêmea, e eu nasci com um problema de oxigênio muito sério, fiquei numa incubadora durante alguns dias, e os médicos não achavam nem que eu ia sobreviver. Sobrevivi, mas vim com uma série de problemas. Aos 11 anos, não, minto, aos 12 anos de idade, eu tive uma sequência de falta de oxigênio durante, assim, uma semana. nossa. E aí a minha mãe não tinha o que fazer, me levou para o hospital. E lá eles me internaram, e faz exame daqui, faz exame dali, nada, não se descobria nada, absolutamente nada. E eu já estava no balão de oxigênio. Era de madrugada, quando passou um médico. Esse médico entrou dentro do quarto. Médicos não passam de madrugada, a gente sabe disso, só se for para... Sim, né? Então, esse médico passou, entrou, eu me lembro perfeitamente dele, de barba, magrinho, branco, pele clara, ele estava com uma roupa normal, que eu acreditava ser uma roupa normal, e ele disse para minha mãe assim, o que ela tem? Minha mãe conversou com ele e falou, desde que eu nasci, tive aqueles problemas de vida, e aquilo estava pior. E aí ele falou para minha mãe, olha, ela precisa despertar o lado espiritual dela, porque se ela não despertar esse lado espiritual, ela não vai conseguir sobreviver. Nossa. E essa frase, ela fez muito sentido, porque ele disse para minha mãe que eu tinha uma missão. Você imagina. Ai, que lindo. Ele falou para minha mãe, ela tem uma missão. Mas você tinha asma? Asma? Assim, Sim, constante, sim. bronquite, Eu tinha todo tipo de doença respiratória. Isso, respiratória. Enfermidade respiratória, era todo tipo. E aí ele disse para minha mãe, olha, se não despertar esse lado espiritual, essa missão, ela não passa dos 15 anos. Nossa. Minha mãe ficou apavorada. Minha mãe ficou apavorada, ligou para meu pai, falou com meu pai tirou ela do hospital amanhã de manhã. Não, tira do hospital. Mas eles não assinam o termo de responsabilidade, que a gente vai dar um jeito. E isso foi, ela me tirou, assinou um termo de responsabilidade, vamos lá buscar isso, né? Que mais tarde vocês vão saber como foi isso. E eu, desde essa época, eu comecei a me desenvolver espiritualmente. Depois disso, eu tive mais uma experiência aos 13 anos, que foi uma visão que eu tive, também vou falar com vocês mais para frente sobre isso. Agora, a abertura da clarividência veio aos 28 anos, quando eu tive a minha filha do meio. E aí, acabou. Aí disseram assim, olha, não, você vai ter que... Vamos conversar, vamos falar, vamos te dar orientações, você vai botar em prática e tal. E são essas experiências que eu vou trazer para vocês. Vou falar sobre cada uma, junto com a Ju, porque a Ju também tem muita coisa para falar sobre o encontro dela com a terapia holística, sobre o encontro dela com o interno e o espiritual que está dentro. Eu tenho muita pergunta para você. E olha só, você acabou de falar aqui, né, do teu relato aí no hospital, e aí eu fiquei assim, gente, quero saber agora, o médico, ele era... Bom, então... Tá vendo, gente? Esse médico, ótimo, esse médico acabou de falar isso e falou para minha mãe assim, tire ela do hospital, que vai dar tudo certo. E a minha mãe falou, ok. Ele saiu. E nós bom, ela foi na porta para ver, né? Não, médico não tinha médico naquele dia, não passou ninguém de madrugada naquele dia, absolutamente nada, 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 nada. Ninguém sabia daquele médico, ele não deu nome. Tanto ela como eu descrevemos o médico, não existia ninguém da forma dele ali.
E Cris, nunca mais você Acabou. encontrou esse médico. Nunca mais, nunca mais. Ele veio, foi a missão dele. Exatamente, Eu exatamente. fico muito na dúvida, assim, do meu mentor. Quem é o meu mentor? Pois é, eu tenho um mentor chamado Marco Aurélio, que eu tenho desconfiança que foi esse médico que foi lá, Que é o que né? trabalha hoje. Que é o que com você. trabalha hoje comigo, é o que faz cirurgias espirituais, é o que aconselha, é o que orienta, é o que traz todo esse conhecimento para mim, e o que me dá uma direção. É aquele que, na hora do meu ego, que, né, nós temos, se eu botar aqui para vocês, gente, espiritualistas, umbandistas, candomblecistas, budistas, católicos, protestantes, Todas as religiões. todas, não existe, são totalmente equilibrados, ou tem... Não, 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 não. Todos nós passamos por experiências que são difíceis, que são complicadas, e muitas das vezes a gente acaba se envolvendo com as nossas deficiências, a gente se contamina por elas próprias. E aí a gente tem plano espiritual que nos auxilia. Graças a Deus, eu acho que eu tenho, né, não sei se é um privilégio, não posso dizer também, porque eu não posso afirmar uma pessoa que não consegue acessar. Mas eu tenho esse puxão de orelha dos meus mentores, daqueles que me protegem. Olha, sai cena, silencia, olha para dentro de você e começa a refletir sobre as suas atitudes. Não está legal. O que você fez não está legal. O que você está fazendo não está legal. Silencia. Muito importante. Isso é muito importante. É muito importante. E aí opa. Aí eu recuo. Aí eu volto. Opa, vou me calar, vou silenciar. E daí eu vejo uma série de soluções. E daí eu vejo, caramba, Tanta coisa tanta acontecendo, coisa né? acontecendo, mas aí você entende que tinha que acontecer, aí você entende que não existem culpados, não existem algozes, não existem vítimas, não existe ninguém. Existe um processo, né, que tem que acontecer, enfim. E esse é o ponto de quem tem essa sensibilidade, né? De você poder... A sabedoria de silenciar no momento certo. Exatamente. Né? Se não fosse De por olhar pra eles, dentro. eu não saberia, não. Tá? Não fosse por eles, eu não saberia, não. Porque você ter maturidade espiritual é uma coisa, você ter maturidade emocional é totalmente Outra coisa. totalmente outra coisa. E uma coisa que eu tenho muita dificuldade é nessa maturidade emocional. Às vezes eu tenho a Sandra e a Cristina, né? A Cris, existem três aí, tem a Sandra, a Cristina e a Cris Charneste. A Cris Charneste é aquela pessoa que tem que olhar e dar exemplo. Eu não posso jamais, acho que nenhum de nós, julgar ou condenar ou atirar pedra no erro dos outros. Eu tenho que me olhar, me corrigir e entender que todo mundo tem os seus pontos altos e baixos, todo mundo tem as suas qualidades e os seus defeitos. Essa é a Cristianete. A Cristina já vai pelo emocional. A Cristina quer puxar a orelha, quer bater, quer fazer. A Cristina já é mais assim. A Sandra não. A Sandra, ela é totalmente neutra. Ela silencia. Ó, silencia. Achei muito legal, muito interessante você falar que às vezes a gente conversa com a gente conversa com o nosso ego, né? E a gente fica muito nessa de, estou silenciando, estou conversando comigo mesmo, você tá lá no teu ego e não consegue se trabalhar, não consegue deixar a consciência agir, expandir. Então a gente precisa desse tempo de qualidade, né? De parar de silenciar e de baixar um pouco a guarda, né? Para entender o que tem em volta. Isso de não julgar, nossa, com certeza. Ninguém é perfeito, a gente não tá aqui a gente está aqui na Terra para aprender, né? Não tem ninguém pronto, né? E é todo dia um desafio, né, Cris? E é incrível, se você não se desafia, o mundo vai te desafiar, o universo vai trazer desafios para você. Então, uma coisa assim que eu gosto de falar é que a gente tem que, claro, trabalhar nossa espiritualidade, aprender a ler essas energias, né? E se desafiar todos os dias para a gente poder sempre crescer. Porque nada no universo está parado, tudo tem uma evolução. Então, se eu parar, se eu estagnar, se eu estacionar, isso vai atrasar minha vida, eu não vou estar no positivo. Então, isso tudo que a Cris traz aqui para a gente é muito interessante, que ainda traz ainda com essa visão aí imersa nessa paranormalidade.
Então, eu quero que vocês hoje conheçam essa mulher com tudo que ela trouxe. Vão ter muito mais coisas aqui para a gente falar, para a gente conversar, para fazer perguntas. Os nossos podcasts, eles vão ser encontros semanais, como eu falei. E no final de cada quatro, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Então, não percam, para que vocês possam fazer as perguntas que vocês quiserem para essa pessoa maravilhosa aqui, que tem muito conhecimento para trazer para a gente. E eu quero dizer para vocês que aqui esse programa é para a gente trabalhar essa frequência da nossa alma, realmente, para que a gente possa ver, enxergar o mundo como ele é, e diferente um pouquinho do que apresentaram para a gente, mas para que a gente possa descobrir todas essas frequências que tem aí para a gente, que possa tocar na nossa alma esse programa e fazer sentido na vida de vocês também, como está fazendo sentido no meu trazer a Cris hoje aqui para vocês, a gente fazer esse movimento, para que vocês tenham mais conhecimento, para que eu também tenha, para que a gente aprenda junto, porque todo mundo soma. Né? Estamos juntos aqui no todo dia, é mais um desafio. A gente está aqui junto, de ligar a câmera, de conversar com vocês e trazer. Não é fácil, não é fácil. Não, tem vários entendimentos, a gente vê que tem trânsito, tem família, tem um monte de história no meio desse inteirinho aí para a gente estar aqui gravando para vocês, mas eu quero que vocês saibam que é com muito prazer que a gente vai estar aqui sempre com vocês. Então, fiquem à vontade, curtam, compartilham para que mais pessoas tenham entendimento desse conhecimento aqui da gente. E eu vou ficando por aqui, deixo a palavra para você finalizar. Opa. E agradecer de ter a honra de você estar aqui comigo. Viu? Eu agradeço essa oportunidade que a Ju está me dando. É uma oportunidade assim, que a gente vai buscando, né, de poder levar um pouco de conhecimento e também aprender, porque a gente também vai buscar esse conhecimento com as pessoas que estão nos assistindo, pessoas que vão perguntar, pessoas que vão tirar dúvidas. Muitas das vezes a gente enxerga uma coisa por um ângulo e vocês conseguem enxergar por um outro ângulo que nós não percebemos. Então, isso vai ser muito bom para todos nós, tá? Desejo muita luz para todos. Gratidão ao universo, gratidão a Ju, gratidão a todo esse espaço. Nos vemos aqui no próximo programa. Gratidão. Beijo. Um beijo para vocês.